Obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Dois assuntos me trazem à tribuna hoje para essa comunicação inadiável. Primeiro assunto, eu quero fazer uma saudação muito especial a uma socióloga, escritora, que mora no meu estado, no Paraná, no município de Toledo, no oeste do estado, a Moema Wieser. A Moema foi ontem agraciada com um prêmio pela ministra Eleonora Menniccucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República, com o prêmio Rose Marie Muraro, Mulheres Feministas Históricas. E eu não podia deixar de registrar aqui nessa tribuna o prêmio merecido que recebeu Moema Wieser. Esse prêmio foi instituído agora pela Secretaria em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E a premiação é destinada, presidente, a mulheres com mais de 75 anos, que atuaram ou atuam na vida pública nacional em ações científicas. A Moema, além de socióloga, escritora, consultora, militante feminista internacional e uma das responsáveis grandes pela formulação de educação ambiental sustentável. Tive a honra e o prazer de trabalhar com ela na Itaipu Nacional. Então, eu queria fazer essa homenagem a essa mulher que recebeu o prêmio, um prêmio merecido por sua atuação. E o outro assunto que me traz essa tribuna, senhor presidente, é novamente a situação do nosso estado, a situação financeira do estado do Paraná e o pacote de medidas tributárias feitas pelo governador Beto Richa, que está colocando o estado numa situação recessiva. Eu quero, para não dizer que é uma questão meramente política de disputa em razão do processo eleitoral, eu quero ler uma coluna que saiu publicada ontem no jornal Gazeta do Povo, do colunista Celso Nascimento, sobre a situação do pacote aprovado pelo governador na Assembleia Legislativa. Diz a coluna: nunca antes na história do colunismo político praticado nesta Gazeta do Povo, um jornalista foi tão didático na tentativa de buscar as causas da crise financeira do Paraná. O repórter André Gonçalves, nosso correspondente em Brasília, o fez na coluna Conexão Brasília, publicada ontem sob o título Tarifaço, o pior está por vir. Ele trata do pacotaço de impostos baixado pelo Richa e levanta dúvidas sobre as razões que levaram o governo à sanha tributária, que vai vigorar em 2015. Lembra que em 4 anos a receita estadual cresceu 56%, muito acima dos 27% da inflação acumulada no período. Descontados os efeitos da inflação, a Fazenda arrecadou 7,3 bilhões a mais do que seria normal. Assim, ficou devendo para fornecedores e, pior, não fez obras de vulto. Para o ano que vem, com o aumento do ICMS e do IPVA, o governo espera fazer crescer o bolo da receita em mais de 1,6 bilhão para a previsão de investimento caminha em sentido inverso. Foi reduzida de 9,2 bilhões para 2 bilhões. Para André Gonçalves, diante desses dados, parece inegável que faltou eficiência à gestão, atribuindo o desequilíbrio principalmente ao excessivo gasto com o pessoal. Por coincidência, a assessoria econômica do PT na Assembleia concluiu ontem um estudo que tem muito a ver com a situação desenhada. O relatório aponta, além do gasto com a folha, a de comissionados cresceu 452%. Importante dizer isso, a folha de comissionados do governador Beto Richa, do PSDB, cresceu nesse período 452%. Outros descontroles graves, como se verá a seguir. Antes, uma advertência. Ok, o estudo é do PT, partido de oposição. Portanto, ninguém está obrigado a considerá-lo. Correto. Mas é importante que o governo do Estado, então, desminta que aumentou despesa. E até agora não o fez, senhoras senadoras, senhores senadores. Com o cartão corporativo, o governo do PSDB do Estado do Paraná teve um aumento de 6.335%, com locação de mão de obra, contrato de serviços terceirizados, 2.881%, em processamento de dados,
Vejam, é um absurdo o que eu vou falar agora, esse dado, porque nós temos uma empresa de processamentos de dados no Paraná, uma empresa pública, mas ele teve um aumento de 20.256% para despesas de processamento de dados no estado do Paraná, contratando empresas terceirizadas. Em propaganda, 377%. Serviços técnicos profissionais, 4.068%. Em auxílio alimentação, 947%. Em serviços de Copa, 117%. E termina o colunista: você, paranaense, está convidado a pagar por tudo isso. Eu pergunto por que o governador Beto Richa, do PSDB, partido que defende tanto o equilíbrio nas contas, o corte de despesas, ao invés de aumentar tributo e imposto, não corta essas despesas. Não corta, por exemplo, despesas com cartão corporativo, não corta, por exemplo, despesa com propaganda, não corta, por exemplo, as despesas com processamento de dados. Como que pode um governo que tem uma empresa pública de processamento de dados gastar ou elevar o seu gasto em mais de 20.000%? Então eu gostaria de saber qual é a linha que o PSDB adota em termos de ajuste fiscal. Porque no governo federal nós não fizemos aumento de tributo. Muito pelo contrário, a presidenta Dilma desonerou a folha, a presidenta Dilma diminuiu o IPI, a presidenta Dilma desonerou PiscoFins, melhorou crédito e fez corte de despesas. Eu era ministra-chefe da Casa Civil quando ela cortou em 2011 50 bilhões de reais do orçamento. Em 2012, mais 50 bilhões. E em 2013, um contingenciamento de 30 bilhões. E o que nós estamos mexendo, que foi motivo de alarde por parte da oposição, foi em relação ao resultado primário para deixar de pagar ou pagar menos juros. Agora, nós não fizemos isso aqui, de aumentar as despesas na quantia que está aqui e aumentar imposto, senador Mozarildo. O PSDB do Paraná está aumentando em 50% o ICMS para mais de 90 mil itens e 40% o IPVA. Os paranaenses vão pagar 40% mais caro o IPVA em janeiro. É lamentável isso. É lamentável porque é uma contradição forte entre o discurso que faz aqui o PSDB e a prática que tem no comando dos estados, como é essa do governador Beto Richa. Portanto, eu queria deixar aqui registrado, senhor presidente, não é nem o meu pronunciamento, mas a coluna desse jornalista, para que conste dos anais da casa, para que fique registrado nesse plenário a prática que tem o governador Beto Richa, do PSDB, no meu estado, o estado do Paraná. Vai colocar o estado numa recessão, aumentar imposto, retira dinheiro da economia, aumentar imposto, prejudica os pequenos e médios empresários, prejudica a indústria e gera desemprego. Eu lamento muito que isso esteja acontecendo no Paraná. Lamento mesmo, senhor presidente. E agradeço ter podido falar nesse horário. Muito obrigada.